E aí, gurizada, tudo tranquilo? Tudo numa nice? Professor Bira para gravar mais uma aulinha aqui no nosso querido aulad.com.br. Pô, já tava com saudade de vocês, né? A gente tava aí um tempo gravando mais exercícios, resoluções, dicas, agora vai entrar mais uma aulinha. Bom, agora nós estamos na fase mais moderna, digamos assim, ou pós-modernismo, tá? Essa nomenclatura ela é discutível, tá, pessoal? Mas assim, ó, o grande segredo é o quê? Depois do modernismo da terceira fase, né, aquela fase social, de introspecção, que nós falamos lá do Ferreira Goulart, da Clarice Lispector, do João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, enfim, esses autores são os mais marcantes, digamos, daquela geração que didaticamente é chamada de terceira fase. Nós vamos entrar nas décadas subsequentes. Então hoje eu resolvi falar com vocês sobre os anos 50, porque, claro, esses poetas, escritores, prosadores, enfim, estão todos produzindo, né? Mas vai aparecer uma nova arte, uma nova literatura, uma junção, uma mistura, um experimentalismo, enfim, uma nova visão de literatura, tá? Chamada de concretismo. Qual é o segredo do concretismo, pessoal? Olha, no geral, nós vamos dar uma passadinha aqui, mas no geral, o que vai adentrar a literatura, a palavra escrita, é a visual. Ou seja, vão ter formas, imagens que vão representar muitas informações, vão permitir que o leitor, nós, o interlocutor, analisemos o que? As funções dessas imagens, como elas estão colocadas nesse texto. Muitas vezes são apenas palavras, substantivos, 2, 3 palavras, mas dependendo da forma que elas estão organizadas, elas querem dizer alguma coisa para nós. Então assim, tecnicamente o concretismo vem por romper um pouco com o texto discursivo, textos longos, muita informação escrita. Então o concretismo vai fazer o quê? Ele vai mostrar, além de texto, palavras, expressões, situações mais visuais, como eu estava dizendo. Então vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver como é que nasceu esse concretismo, né? Porque ele não vem do nada, não é assim, tá? Bom, então assim, ó, concretismo, botei até umas figurinhas aqui, né? Formas, imagens, né? Linhas, retas, ângulos vão aparecer com frequência, tá? E a gente está aqui mais ou menos nos anos 50, porque é no início dos anos 50 que vão ter umas exposições, umas novidades na sociedade brasileira, e uma das mudanças bem significativas, a gente vai falar daqui a pouquinho, tem a ver com a capital do Brasil, né? Nós vamos sair do Rio de Janeiro e vamos ir para Brasília, capital atual da nossa federação, né? Bom, tem um grupo aqui, pessoal, isso aqui eu não preciso ler para vocês, eu coloquei só para vocês darem uma olhadinha, chamado Grupo Ruptura. Eu vou até pular esse textinho e vou para cá. Ó. Houve uma exposição aqui, tipo um pequeno manifesto a respeito desse Grupo Ruptura, que vai ocorrer o que, pessoal? A busca deles é pela valorização do espaço. E valorização do espaço não só na literatura, pelo contrário, né? Vai começar na arquitetura, vai começar na sociedade como um todo. E obviamente que em algum momento vai aparecer nas artes também, ok? Então, aí eu vou retornar para o slide anterior. Aqui ó, em 52 teve essa exposição que marca esse início oficial e tal, tem uns nomezinhos importantes aqui, mas que não cai no Enem, não cai no vestibular, fica tranquilo, tá? Mas o mais interessante aqui, pessoal, é que propõe assim, ó, uma renovação dos valores essenciais das artes visuais. Então olha por onde começa, para depois ir, né, para as plásticas, para a literatura, enfim, se desenvolver por toda a nossa produção artística, ok? Então aqui vai ter a pesquisa da geometria, proximidade, deixa eu ver o que mais aqui, romper com aquelas tradições que haviam até então. A gente sabe que o modernismo rompe com aquele classicismo, aquele academicismo, mas a geração de 45 dá uma retornada. Claramente a gente encontra isso no João Cabral de Melo Neto. Mas enfim, então só para mostrar para vocês que não sai do nada, tá? Houve um manifesto, houve apresentações, inclusive, ó, como eu falei, né, tem esse pequeno manifesto, isso aqui é uma folhinha, né, que mostrava para nós aqui algumas das características desse grupo. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Em 1951, houve a primeira Bienal lá em São Paulo, de novo São Paulo, né? Assim como a Semana de Arte Moderna, tá? Primeira Bienal de São Paulo no Museu de Arte Moderna no MAM, né?
Então, ó, entre outubro e dezembro de 51. Então é bem o iniciozinho da década de 50. E isso vai impactar, vai chocar a sociedade, porque novos valores vão ser inseridos nessa sociedade, ok? Nessa questão da visualização geral da arte, ok? Aqui tem até um folheto, né, falando da inauguração do museu, também em 51 e tal, onde vai ocorrer essa Bienal. Tranquilo? Olha só. Aí começa a parte mais legal da aula, né? Eu estava bem tranquilo, bem na boa, bem no Manice. Agora, vocês estão reconhecendo essa imagem aqui, pessoal? Isso aqui é o plano piloto, é o projeto de Brasília, tá? Que você sabe aí para os brasilienses, né? Aquele abraço aqui do Aula D, do professor Bira. Mas assim, ó, nós sabemos que a Brasília foi projetada, e ela foi projetada na forma, né, de um avião, né, asa norte, asa sul, o eixo central aqui e tal, né? Nós temos aqui também figuras importantes, não só o Niemeyer e o Lúcio Costa, né, mas aqui, ó, relacionado a essa época dos anos 50, a gente sabe que no final vai ser criada essa capital, Brasília, né? Vai ser construída a capital do Brasil. Bom, na construção de Brasília, o urbanista é o Lúcio Costa, pouco falado, diga-se de passagem, porque quando se fala em Brasília se lembra de Oscar Niemeyer, né? Então, os ângulos diferentes, o Planalto, né? A esplanada dos ministérios, enfim, toda a parte que tem alguma escultura, alguma arquitetura, ela é diferenciada, né? Ela tem ângulos diferentes, desenhos, curvas e tal. Niemeyer entrou para a história por ter renovado, né? Ele é um precursor, ele é um inovador da arquitetura e é brasileiro, né, cara? Muitas vezes a gente não eleva isso, às vezes falta um pouco dessa memória, né, no Brasil. O arquiteto, né, como eu falei aqui, o Niemeyer. Mas qual era a época, pessoal? A gente não pode esquecer, né, década de 50, a gente está falando de quem? Do período de Juscelino Kubitschek, né, ou a era JK. Aquela época que o Brasil vai se desenvolver de todas as formas possíveis, industrialmente, comercialmente. Tanto é que ele tem um lema, né, que é o plano de meta 50 anos em 5. Então, pessoal, esses anos 50 ele está em ebulição, ele tem uma mudança significativa e isso vai influenciar na arte brasileira, ok? E vai chegar na nossa literatura, na nossa querida literatura, ok? Bom, então assim, ó, tem até, eu peguei um trechinho aqui, eu acho muito legal, é um texto, não é um poema, né, mas é um textinho do Niemeyer que ele fala o seguinte, ó, não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Então isso já é a prova do que ele buscava na sua arquitetura, lá nos seus desenhos, esboços, para depois levantar os seus prédios, enfim, né, toda a construção a qual ele influenciou, né, ele fez os projetos, ok? Então, esse é o grande segredo. E na literatura, pessoal, quem comprou essa ideia de ângulos, de curvas, de desenho, do visual na literatura, em especial são esses três poetas, artistas, né, do Brasil, chamados Haroldo de Campos e Augusto de Campos, irmãos, né? E o Décio Pignatari aqui no centro. Inclusive era uma figura feia para burro. Tá? Agora, esses três, eles são o início, eles são os precursores do concretismo. Eles compram essa ideia de trazer para a arte, para a literatura, essa novidade. Ou seja, diminuir o discurso, né? Ser o mais objetivo, direto, trazer o visual para a literatura e, mais do que isso, aqueles buracos, digamos assim, sintáticos, são preenchidos por nós. Nós visualizando é que nós vamos colocar informações ali, interpretações. A linguagem conotativa, né, pessoal, vai permitir exatamente isso, que nós façamos a interpretação que nós acharmos melhor referente àquelas palavras, a bagagem de cada uma delas, enfim, a informação que é passada para nós, ok? Bom, então, Haroldo de Campos, Augusto de Campos e o Décio Pignatari, ok? Bom, eu acho muito legal porque foi uma época que o Caetano chega em São Paulo e ele cria a música Sampa, muito conhecida, né? E tem alguma coisa acontece no meu coração, né? Vocês conhecem bem essa música, mas tem uma partezinha que ele fala dos concretistas, que é bem bacana. Botei aqui pequenininho, não vou cantar para vocês, porque a voz é horrível, né? Mas aqui, ó, alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João, né?
aquele cruzamento fantástico, conhecido, elevado, enaltecido de São Paulo. Aquele abraço, né, lá para a gurizada de São Paulo, aí, para o pessoal que está visualizando nossas aulas, tá? E aí na parte de baixo ele diz assim, ó, que é quando eu cheguei por aqui e nada entendi, da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta das tuas meninas. Então ele fala da dura poesia concreta, né? E dura, concreta, concretismo, né, pessoal? Aqui bem o nuance da palavra, né? Então na música do nosso querido Caetano. Só para mostrar para vocês, e ele aqui na fotinha, né, com os três, também bem jovem, né, bem moleque, tá? Bom, então assim, ó, quais são as características? Isso que é importante do concretismo. Fiz esse aparato de informações aí iniciais para dizer o quê? Ó? Negação do verso tradicional, aquele verso que era seguido com afinco, né? Poema produto, poema objeto, ou seja, ele tem que ser rápido, direto, pequeno, ele é o produto da nossa geração, a geração da velocidade, lá daquela vanguarda, do futurismo, né, pessoal? Velocidade, agilidade, movimento, tudo chega muito rápido para nós, lembra? JK, 50 anos em 5, tudo está se transformando, tudo está se produzindo, a arte tem que representar isso também. Aí, como eu disse, ó, a participação ativa do leitor, nós vamos fazer, vamos dar vida para essa poesia, para essa imagem, tá? Linguagem direta, múltiplos recursos, nós vamos falar sobre isso, tá? Outra coisa, ó, eu gosto muito da valorização do branco, ou seja, cada espacinho do papel, a parte branquinha, ela tem importância no poeta, tu vai ali e vai encaixar informações até para facilitar na nossa interpretação. Texto, som, imagem, todos juntos. Tem uma palavrinha chatinha, meio esquisita, chamada verbo evoco visual, tá? Que vai aparecer muito para nós, dar essa ideia de movimento, dar essa ideia de sonoridade, né? O verbal vai estar lá, o visual é o primordial, mas as demais vão continuar, vão aparecer, tá? Dentro de cada perspectiva, dentro de cada momento específico para isso, ok? Abolir o verso discursivo, uma nova sintaxe, novas formas vão aparecer, então geometria, matemática, né, vai aparecer. E eles compram uma ideia dos poemas lá do Oswald de Andrade, lá da primeira fase do modernismo, né, pessoal? Aquela primeira fase que ele criou os poemas pílulas, pequenininhos, curtos, diretos, mas vai lá e dá um impacto, passa uma informação muito forte para nós, tá? Então, basicamente essas são as características do concretismo, tá, pessoal? Isso aqui é o resuminho do que vocês precisam para saber, para estudar o concretismo, para entender a poesia concreta ou concretista, ok? Bom, deixa eu passar aqui. Eu peguei alguns exemplos para mostrar para vocês. Até antes, pessoal, de entrar em alguns exemplos, por exemplo, o tropicalismo lá da Tropicália, né, lá dos anos 60, vai comprar essa ideia, né? Vai aparecer o visual na letra. Tem uma música muito conhecida do álbum Tropicália, Panis et Circenses, né? Que se chama Bate Macumba, e toda ela é um desenho, a metade de uma bandeira do Brasil. Enfim, a gente vai trabalhar o tropicalismo ali na frente e eu vou falar sobre isso, mas aparece, ó, eles bebem dessa fonte concretista, ok? Bom, aqui nós temos um poema chamado Décio Pignatário, né? Beba Coca-Cola, tá? Mas olha como é a disposição: beba Coca-Cola, babe, cola, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola, cloaca. Bom, aqui a gente sabe que ele está fazendo, de certa forma, uma crítica, né, a um refrigerante muito conhecido. Aqui tem a questão também da imagem, da propaganda, mas é muito interessante que ele coloca nessa disposição de beba, coca, coca, a questão da sonoridade, né? Babe, beba, coca, babe, cola, caco, caco, cola e termina com cloaca. Cloaca é o lugarzinho lá intestinal, né? O caninho lá de descarga, onde sai o xixi, os ovinhos, o lugar fedorento lá dos bichos, né? Então, claramente ele está criticando aqui para nós essa situação, né? E vou mais além. Quando ele pega um produto muito conhecido, muito usado, né, muito comprado até hoje, é um sucesso de mercado, e ele vai lá e faz um poema em cima e permite para nós chegar na palavra cloaca. O que ele está querendo dizer, cara? O que a gente pode interpretar aqui desse poema barra visual, barra texto, né, que é apresentado para nós aqui?
Cloaca, né, cara, um lugar fedorento, sujo, mas, enfim, faz parte da vida do bichinho, mas e aí, a bebida, será que é saída de um lugar assim? Ou o que ela faz no nosso corpo quando entra, que é uma bomba relógio, né, isso aqui? Enfim, esse é o tipo de poema concretista clássico, pessoal, tá? Esse aqui é bem conhecido, né, diga-se de passagem. Então, vou mostrar outros exemplos para vocês aqui rapidinho, ó. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, do Augusto de Campos, ó, a palavra lixo, toda ela escrito só com a palavra luxo. Ou seja, nós temos um poema aqui só com duas palavras, lixo e luxo. Então, tu para e olha o seguinte, o que ele está querendo dizer para nós? Que todo luxo é feito de lixo? Ou a somatória de todo lixo, no fundo, é luxo? O que é o lixo para nós? O que é o luxo? Será que ele está querendo comparar que as pessoas que vão muito além daquilo que a gente precisa, né, dessa constituição do capitalismo, de agregar bens, né, todo luxo necessário, será que no fundo não é um lixo? A gente não precisa disso? Enfim, tu tem essa perspectiva, é permitido isso para ti, essa interpretação, essa análise. Olha que legal, cara, duas palavrinhas e uma imagem. Né? E um poema, né? Aqui do Augusto de Campos. Olha o outro aqui, ó, do Augusto de Campos também. Você já faz mais no final do concretismo, parece que ele meio já tá mais tranquilo. Acho que eu já fiz o meu trabalho, acho que eu já mostrei o que eu queria, porque de certa forma ele começa assim, ó: quis mudar tudo, mudei tudo, agora após tudo, estudo, mudo. Será que, de alguma forma, o início, aquela coisa em ebulição, ele quis falar, quis expressar, quis externar e no final agora ele está mudo? Será que o concretismo já tinha entrado em decadência? Será? Né? Mas outra coisa, o mudo aqui a gente não pode pensar também que ele não precisa falar tanto? Duas, três palavras, o silêncio já pode ser poesia, uma imagem pode ser arte, pode, né, a gente sabe, nas artes plásticas, mas e na literatura? Não é isso que ele está querendo dizer para nós? Então tem essa permissão, né? Nós temos essa liberdade, essa licença para interpretar muitas informações aqui, múltiplas interpretações, né? Muito legal esse poema, acho muito bacana, diga-se de passagem. E ele cria, né, neologismo, né, estudo, né, o estudo, tudo que existia, estudo, não existe mais, né, interessante nesse sentido. Vamos lá, olha esse aqui do Haroldo de Campos. Vem navio, vai navio, vir navio, ver navio, ver não ver, vir não vir não ver não vir, ver navios. Né? Haver navios, uma expressão que nós usamos muito, né? Algumas pessoas usam, já foi mais usado na verdade, hoje em dia quase não se usa, haver navios, né? Perdido, né? Aqui dá uma ideia de movimento também no desenho, né? Como se o navio tivesse, né? Olha a onda, né? Alguma coisa assim, mas é interessante, né? Vem o navio, vai o navio, né? O que ele está querendo dizer com esse movimento? E aqui essa coisa do não aparece literalmente som. Se nós quisermos até de repente aparece, tá? Mas aí é uma questão muito pessoal, é individual. Mas esse movimento do navio trazendo para a nossa vida, né? Vem navio, ou vem navio, vai navio, e haver navios, ficou sem ver nada. Nós na sociedade muitas vezes não vemos algumas situações que passam na nossa frente. Enfim, tu fica livre para fazer essa interpretação também. Muito bacana esse poema concretista do Haroldo. Outro poeminha legal aqui, ó, aí esse é do Augusto, voltamos para o Augusto. Olha o desenho em forma de um ovo, ele começa assim, ó: ovo, novelo, novo no velho, o filho em folhos, na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto, feito dentro do centro. Então, se tu pegar boa parte das palavrinhas, fala de centro, feto, ovo. Tenta imaginar um feto, uma pessoa, né, quase tocando os seus joelhos com os cotovelos ou com o queixo e tal. O ovo que dá a vida, né, o novo, novelho, o novo no velho, né, ou seja, faz parte da história esse negócio de nascer, né, constituição fisiológica, biológica, natural, né, e tal. Infante em fonte, feto, feito, dentro do centro. Tá? Bom, temos aqui um desenho de um ovo, né? Lembra um ovo, pelo menos? Na verdade, isso aqui não lembra nada um ovo, né? É impressionante. Eu estava olhando isso aqui, mas enfim, aqui está a informação que ele quer passar para nós, tá, pessoal? Relacionado a nascer, a se desenvolver, o ovo centralizado. Olha, eu já tive um aluno que falou assim: senhor, essa coisa de ficar preso quase num sistema de feto, assim, não é? De repente, uma repressão, uma opressão. Olha, cara, de repente, com boa vontade a gente pode, né, interpretar, não tem que achar aqui, que tem uma parte assim, ó, na jaula dos joelhos, né, palavra jaula muito forte, né, de fechar, de trancafiar. Acho legal essa visão desse meu querido aluninho. Olha só, velocidade, do Ronald Azeredo.
velocidade. Acho que é assim que a gente tem que ler, né? Uma coisa quase futurista, né? Lá da vanguarda, ó, velocidade. Então tem movimento aqui, tem som, né? Porque se tu for ler, ó, velocidade, né? Movimento. Isso aqui acho que é mais fácil de interpretar, que é essa coisa de São Paulo, essa coisa da selva de pedras, da velocidade, dessa engrenagem que São Paulo é para o Brasil. Olha esse outro aqui do Vitor AZ, né? É love, lover, over. Amor e terminar, né? Ou game over, né? Que a gente chama de fim do jogo, né? Então, o amor começa e termina, né? Acho que é legal aqui essa visualização também do amor. Esse eu acho muito bacana, diga-se de passagem, né? Olha só, o cara usou somente 2 palavras, né? O love, lover, over, 3, no caso aqui, né? Estrangeirismo, né? Questão também de palavras em inglês e tal. E, para fechar, um bagaceiro, né? Que eu não podia deixar, né? Uma sem vergonhice por final. Sexo, mel, lado, lambido, molhado, sorvido, babado oral. Né, que maravilha. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, nem preciso adentrar aqui nessa constituição aqui de poema, porque claramente um lance carnal, nhaco-nhaco, né? Mas enfim, tá aqui também um poema concretista, um autor bem moderno, né? Bem moderno, falando aqui de sexo, belado, lambidos, molhado, sorvido, babado, oral, né? E aí tu tira as interpretações que tu achares melhor dessa situação. Certo, queridões? Olha aqui, ó. Essa foi a nossa aulinha de hoje, hein? Sobre o concretismo visual participando da literatura. Tranquilo? Então tá, aguardo vocês para a próxima aula, hein? Tchau! Tava pensando que eu ia esquecer dos abraços, né? Tava pensando que eu ia esquecer dos abraços. Claro que não. É que eu tava ali ouvindo o Pink Floyd. Daí eu lembrei, os abraços. Então, para quem vai os abraços? Ingrid Moraes, de Getulina, em São Paulo. Ô, lindona, adorei lá as tuas palavras, né? Muito obrigado pelo texto que tu me enviou. Aquele abraço tá prometido, ó, agora tá cumprido, né? Samuel Araújo também, cara, mandou um texto muito legal aí sobre minhas aulas, lá de Machado Mineiro, Minas Gerais. Aquele abraço lá pros mineirinhos. Mafilho Rocha, pô, meu amigo de Fortaleza, Ceará, muito legal o teu texto também, meu querido, né? E Rainara Santos, cara, vocês 4, ó, agora aqui no meu coração, obrigado, continuem visualizando aí, deixem recados, curtam, compartilhem, peçam abraços que o Bira vai mandar para vocês nas próximas aulas. Tchau!